Quem é de fato bom pernambucano espera um ano e se mete na brincadeira. Esquece tudo, tudinho, quando cai no frevo. E no melhor da festa, chega o quê? A quarta-feira, ou quarta-feira ingrata. O frevo surgiu a partir da libertação dos escravos, a formação e a consolidação dos trabalhadores e operários, bem como do processo e crescimento da cidade do Recife. Isso evidencia o seu caráter plural e ao mesmo tempo singular diante de seu lugar histórico-social. O contexto sociocultural e político vivenciado nas ruas do Recife durante o final do século XIX revela a euforia inspirada pelos ideais nacionalistas, republicanos e abolicionistas. Devido à abolição da escravatura, as camadas mais populares passaram a promover festas carnavalescas, ocupando mais os espaços públicos. Na década de 1880, surgem os primeiros clubes pedestres, trazendo à cena os novos protagonistas da história. Esses povos eram compostos pelos operários, mascates, trabalhadores, que desfilavam e arrastavam foliões, acompanhados pelas bandas marciais nas ruas estreitas do centro da capital pernambucana, nos bairros de São José, Santo Antônio e Boa Vista. Quando a música passou a se destacar nas festas, era comum ouvir que a multidão fervia naquele ritmo contagiante. Oficialmente, a palavra frevo foi registrada pela primeira vez no dia 9 de fevereiro de 1907, no Jornal Pequeno, onde citava um ensaio do Clube Carnavalesco Empalhadores do Feitosa. A musicalidade do frevo surge com a combinação de alguns gêneros, como a polca, a marcha, a quadrilha, o machixe e o dobrado. Com essa mistura de elementos, nasce a música do frevo. Foi com essa fusão de ritmos populares e eruditos que faziam parte da trilha sonora dos desfiles carnavalescos, que se desenvolveu o gênero musical que hoje conhecemos como frevo. À frente das bandas se posicionavam capoeiristas, que eram contratados para abrirem espaço e defenderem as bandas dos grupos rivais, demonstrando bastante habilidade e agilidade, interagindo com o ritmo musical em formação. Dessa forma surgiu o passo, a dança do frevo, herança da capoeira e da originalidade espontânea desses que mais tarde seriam reconhecidos como passistas. Frevo é emoção, frevo é ritmo, frevo é música e frevo emprego e renda para nossa gente. O frevo, a própria palavra já diz, é o fervo, né? Então, é uma coisa que começa na cabeça e acaba no pé. É uma cultura que se manifesta a cada ano, aliás, o ano todo aqui em Pernambuco, principalmente, na Recife e Olinda, onde agrega quem realmente quer se divertir, né? É uma cultura popular grandiosa que a cada ano só melhora. Frevo, além da resistência, que a gente fala muito, né, que é uma forma da gente resistir, até porque os nossos ancestrais, eles que iniciaram tudo, né, que foi uma forma deles se camuflarem, deles se mostrarem e dizer, não, a gente está aqui, a gente precisa estar aqui. Por isso a gente fala que é uma forma de resistência e até hoje a gente resiste, né? E uma forma de sobrevivência também, que o povo de antigamente ele sobreviveu através do frevo, né? E hoje a gente sobrevive, né? Eu falo particularmente que eu sobrevivo através do frevo. E é isso. Caracterizado principalmente por seu ritmo e dança acelerado através da utilização de diversos instrumentos musicais, sendo dividido em 3 ritmos, que possuem suas próprias características. São eles: o frevo de bloco, onde os instrumentos utilizados são de pau e corda, como violão, bandolins, flautas, cavaquinho, tendo seu ritmo mais lento do que os outros. Tem também o frevo canção, que como o próprio nome indica, é aquele que conta com um intérprete à frente. Tem vocais, poesia, não aquela poesia nostálgica de frevo de bloco, pois as letras se apoiam em um contexto mais atual. Fora isso, é executado com os mesmos instrumentos de uma orquestra de frevo de rua, por isso tem uma introdução mais acelerada. Vai tremer quando o galo passar, fazendo estremecer o chão da praça.
e o frevo de rua, onde os instrumentos são tocados por orquestras e em um ritmo mais acelerado, sem a presença de letra na música. É o ritmo mais energizante de todos e foi o primeiro a surgir. No frevo de rua, a orquestra é formada por saxofones, clarinetes, pistolões, trombones, tubas, taros e bombardinas, além dos instrumentos de percussão como a caixa e o surdo, que mantêm o ritmo vibrante. Já a dança é caracterizada por movimentos rápidos, saltos, piruetas e giros acrobáticos. O ritmo acelerado da música leva os dançarinos a criarem movimentos energéticos, e as coreografias geralmente envolvem variações de passos que incluem passinhos, saltos, puxadinhos. A sombrinha é um elemento simbólico, que adiciona um toque teatral e é usada para acentuar os passos, sendo mais do que um acessório, pois agora ela se torna um elemento de adorno. A dança é frequentemente acompanhada por afoxés e maracatus, que são estilos musicais e de dança afro-brasileiros, que contribuem para a riqueza rítmica e a energia da performance. Os figurinos e fantasias do frevo de rua são caracterizados por sua exuberância e cores vibrantes, refletindo a energia e a alegria da dança. Roupas como camisas, calças largas e saias, além de coletes e jaquetas decorados, transmitem a ideia de proporcionar liberdade de movimento para os passos rápidos e acrobáticos do frevo. Cores vibrantes que surgem através do uso de cores intensas, como vermelho, amarelo, azul e verde, fazendo com que as fantasias geralmente apresentem combinações contrastantes e padrões chamativos. Estampas e brilhos caracterizados por figuras geométricas, listras, lantejoulas, bordados, penas, detalhes brilhantes ou cintilantes, que apresentam um efeito visual bem dinâmico. E os acessórios, que conseguem ir além do uso da sombrinha, como o uso de chapéu, lenços, gorros, máscaras, cintos, faixas e adereços que ajudam a criar um impacto visual marcante. Eu tenho várias. Eu canto em alguns blocos líricos e é a forma que eu tenho de encontrar os meus amigos durante o carnaval. E eu lembro do meu menino pequenininho, ele tá com 21 anos, ele desde 7 meses que ele vinha, né? Até os 10 ele fazia questão de escolher a fantasia, de curtir, né, o carnaval. Tu vai de quê pro carnaval? Então, assim, essa frase é muito de Recife, né? Tu vai de quê? Esse contato, né, diretamente com o frevo, de muito pequena, numa escola pública onde eu estudava. E até hoje eu trabalho com o frevo como professora, tenho um grupo de dança popular chamado Grupo Fuzuê de Dança. Já fui rainha do Carnaval de Recife em 2013, já fui princesa do Carnaval de Recife em 2012. Participei de concurso de passo, já ganhei concurso de passo em 3º lugar. Então, muitas coisas até hoje. Já viajei para vários países, já viajei pelo Brasil, levando a nossa cultura popular, em especial o frevo. Galo da madrugada. O galo. Olha o frevo aí, olha o frevo. O galo da madrugada, ele, pra mim, todo ano quando eu vou pro galo, eu deixei de ir faz uns 2 anos, mas todo ano eu perco as 2 unhas do dedão do pé. Então, pra mim, ficou uma memória muito forte do galo, porque essa brincadeira, irreverência, eu acho que o frevo também tem essa irreverência, né? Tem essa coisa da brincadeira, de você poder ficar à vontade e soltar suas fantasias também. Tudo. Foi carnaval, eu lembro de tudo, de familiares, de amigos, de tudo. E muita farra, muita cerveja. O gênero musical do frevo possui uma trajetória rica que começa a se consolidar com grande intensidade nas décadas de 1910 e 1920. Esse período marca o auge e a popularização do frevo, transformando em uma das expressões culturais mais significativas do carnaval pernambucano. E alguns nomes importantes são responsáveis pela disseminação desse ritmo contagiante. Capiba, cujo nome verdadeiro é Lourenço Fonseca Barbosa, é uma figura central no desenvolvimento e popularização do frevo. Nascido em 1904, ele é um dos compositores mais influentes do gênero. Suas composições ajudaram a definir o estilo do frevo, especialmente com a introdução de elementos inovadores nas estruturas melódicas e rítmicas. O trabalho de Capiba, tanto como compositor quanto como instrumentalista, é fundamental para a evolução do frevo durante essas décadas.
no meio do mar cirandar. Não era peixe, não é, ele Iemanjá, rainha, dança da ciranda, no meio do mar. Nelson Ferreira, nascido em 1902, também é uma figura importante no desenvolvimento do frevo. Ele foi um prolífico compositor e arranjador, cujas obras ajudaram a definir o estilo do frevo. Ferreira é conhecido por sua habilidade em criar músicas que combinavam a energia do frevo com a riqueza harmônica e rítmica, tornando suas composições extremamente populares entre os foliões. Moraes Moreira, nascido em 8 de julho de 1947, é um dos nomes mais importantes da música brasileira no geral, especialmente no contexto do frevo pernambucano. Sua importância nesse cenário musical vai além do frevo, mas ele é amplamente reconhecido por suas contribuições significativas a esse gênero específico. Ele começou sua carreira musical no final da década de 60, em um contexto muito dinâmico que envolvia tropicália e outras formas de música popular brasileira. Sua conexão com o frevo não foi imediata, mas ele rapidamente se tornou uma figura central na revitalização e na popularização do gênero. Nos anos de 1970, Moraes Moreira, com sua criatividade e versatilidade, começou a incorporar elementos do frevo em sua música, ajudando a trazer uma nova vitalidade ao gênero. Seu trabalho foi fundamental para modernizar o frevo e torná-lo relevante para as novas gerações, ao mesmo tempo que preservava suas raízes tradicionais. Ele fez uma fusão do frevo com outros estilos, como o MPB e o rock, criando uma sonoridade inovadora. Ele lançou vários álbuns que destacavam a sua habilidade em mesclar o frevo com outros gêneros. Ele é conhecido por canções como Frevo Mulher, que se tornaram clássicos e são frequentemente associados à sua contribuição ao frevo. Que a gente se completa, vivendo de alegria, o amassa, filho poeta, não é cadeira, chame, gente. Mesmo após sua morte, em 13 de junho de 2020, sua influência persiste e ele continua a ser celebrado como uma das figuras mais importantes da história do frevo pernambucano. O frevo é um espetáculo que continua vivo. O frevo é um capítulo à parte nesse livro. O frevo é sustentáculo e traz felicidade. Já recebeu o título de dono da cidade. O frevo é um século de sonho e fantasia. O frevo é esse vínculo, beleza e alegria. O frevo é um acúmulo, é uma grande explosão. O frevo é o veículo que leva a multidão. 9 de fevereiro, no calendário, frevo centenário, frevo centenário. Eu vou chegar primeiro, meu amor, te espero. Lá no Marco Zero, lá no Marco Zero. Ao longo da ideia e da elaboração sobre a proporção do frevo, é evidente perceber a falta de nomes femininos que contribuíram para a sua formação. Através de respostas e histórias que nos expliquem o porquê dessa ausência, apresentamos o nome de Joana Batista Ramos. Durante muito tempo, a marcha número 1 Vassourinhas foi atribuída ao maestro Matias da Rocha, em sua versão instrumental, que ganhou bastante popularidade. Porém, recentemente, ficou esclarecido que essa música teve sua letra composta por uma mulher, a Joana. Segundo documentos, a canção foi escrita em 1909 na comunidade de Beberibe, onde ela morava, e a música foi vendida ao Clube Carnavalesco Misto de Vassourinha, o famoso bloco de carnaval pernambucano. A composição, que era para ter sido o hino do bloco, se tornou uma das músicas mais emblemáticas do carnaval e um dos frevos mais famosos. Através disso, nos dias de hoje, familiares da compositora buscam manter viva a personalidade e a versão original da música. Pedrinhas de brilhantes pra vassourinha passar, somos nós as vassourinhas, todas nós em borbotão. A partir dessa história que consolida e potencializa a mulher dentro do frevo, duas representantes femininas da atualidade trazem seus relatos sobre o enfrentamento e a participação feminina dentro do meio. Eu me chamo Maria José dos Santos Altino, mas artisticamente me chamam de Maria Flor. Na época do teatro, que foi uma das primeiras artes que eu comecei a trabalhar profissionalmente, eu usava muitas flores no cabelo, então aquela com a flor, qual Maria?
E aí foi consolidando esse nome artístico de Maria Flor. Eu me intitulo multiartista porque eu trabalho com mais de uma arte, né? E todo o trabalho que eu desenvolvo é sempre com a integração de mais de uma arte. Então tenho uma formação em teatro, em música, em dança, mas também adoro desenhar, já desenhei capas de trabalhos meus, de discos, tatuagem. Então, de alguma forma, eu sempre penso os universos onde eu atuo de forma artística, né? Eu acabei escolhendo trabalhar com frevo, né? Me especializar em frevo porque foi a manifestação que mais me abraçou, assim, né? No começo, através da dança, e aí posteriormente entendendo melhor a história do frevo e a música, né? E aí estudei formalmente música também no conservatório, terminei agora um mestrado em música também, pretendo continuar, fazer o doutorado, dar aula na universidade, tudo ligado à música, dança, teatro e principalmente ao frevo. Eu considero uma manifestação que me potencializou muito e potencializa muito outras pessoas e o nosso próprio estado. Demorei 2 dias para responder a Ana Paula. A contrapartida dela vai ter que me encontrar. Já vou começar rindo, que é um bocado, né? Falando à vontade, aí depois vocês mandam repetir, viu? Meu nome é Rosinalva Gomes, sou conhecida como Dadinha Gomes. Eu sou formada em turismo. Mas hoje em dia eu sou empreendedora afro, sou artista da dança e dou aula de danças populares, né? Sou professora de danças populares. Acho que até hoje, assim, por exemplo, eu toco pandeiro e sempre vai rolar a ideia de mas você aguenta tocar frevo, mas você consegue tocar no meio da rua e é ruim tocar com muitos homens, não acontece assédio acontece o tempo inteiro em qualquer lugar, em qualquer ambiente, seja de trabalho, de lazer, enfim. Então eu percebo que, por exemplo, muitos grupos, né, são formados por homens e em alguns momentos, alguns deles chamam algumas mulheres por conta de editais, isso é muito comum hoje em dia. Então a gente aí percebe a importância de você ter esse incentivo dentro dos editais, principalmente os editais públicos, por exemplo. Porque muitas vezes, se não for dessa forma, não acontecem os convites para que essas pessoas participem de determinados trabalhos. Sempre acabam chamando dentro dos próprios núcleos masculinos. Eu acredito que dentro do processo de formação isso impactou bastante para mim, porque no Conservatório Pernambucano de Música, na época que foi estabelecida a prática de conjunto de frevo, foi uma solicitação minha na época e a gestão abraçou a ideia. Conversei com um professor na época, que foi o professor Bruno César, que era responsável pela coordenação dessas práticas, né? A prática começou a acontecer e eu lembro que no primeiro grupo, na primeira prática de conjunto, na primeira turma, eu era a única mulher. E éramos, eu acho que 24 pessoas ao todo. Então você se assusta, você entra numa sala e aí você vê, poxa, cadê as outras mulheres, né? Eu conhecia outras mulheres que estudavam na instituição, tocavam trompete, saxofone, trombone, guitarra, bateria, mas nenhuma delas estava naquele espaço. Então essa desatenção também em alguns espaços de formação, né? Ela não deve acontecer. Acho que nós devemos ter maior atenção e cuidado com esse processo dentro dos ambientes de aprendizado, para que cada vez mais mulheres tenham essa vontade de acessar, porque se ela vê, uma aluna vê uma outra pessoa, uma outra mulher participando, isso com certeza impacta e traz nela a ideia de eu também posso, eu também quero, eu também vou. Já aconteceu a situação de uma pessoa ligar para mim e dizer, olha Maria Flor, poxa, eu gosto muito do seu trabalho, e eu gostaria de chamar você para um projeto. O projeto é muito legal e eles disseram que tem que ter uma mulher. Nossa, quando a pessoa falou tem que ter uma mulher, eu fiquei pensando, a pessoa está chamando pela competência ou para garantir a vaga no edital? E você vê que é um leque de mulheres extremamente competentes trabalhando, né, nesse ambiente artístico, mas que tem dificuldade de acessar um determinado espaço porque a maioria das pessoas, sei lá, que gerenciam, que organizam, são homens e sempre acabam chamando o seu próprio núcleo masculino.
eu percebo um impacto disso na minha trajetória, né? Na possibilidade de você furar determinados espaços, conquistar o respeito. Hoje eu ministro dois cursos, né? Um ligado à música com pandeiro e um ligado ao frevo, que é um curso chamado Frevo, Trajetória, Som e Movimento. E eu percebo que ao longo do tempo tem entrado cada vez mais homens para estudar. No começo eram mais mulheres. Então ainda não há essa credibilidade, né, no ensino de algumas das mulheres. Mesmo que você tenha competência, que você estude, se forme, tenha experiência, muitas vezes tem até mais experiência e uma formação mais ampla do que determinado colega, ele acaba ingressando naquele trabalho, naquela função e você não. E dá para perceber claramente que tem uma relação não só de amizade, mas de gênero. Então, acho que é uma discussão importante de se ter dentro do frevo. Fico feliz com esse caminho que vocês estão trilhando de se interessarem realmente por discutir temas como esse. E cada vez mais nós temos nos inserido de alguma forma em espaço como os que vocês estão, né, o espaço de formação, de você poder refletir sobre todas essas questões que a gente falou hoje. Acho que é isso. É mesmo para contar. Ai, gente, tanto desafio. Eu venho de um frevo de rua, né? Essa coisa do machismo também na rua. Eu enfrentei junto não só com tantos amigos e amigas, mas a coisa de querer do toque, da gente ser vista como um objeto. As mulheres antigamente dizia assim, isso não é mulher para casar, né? Porque tá dançando frevo na rua. Então, por que estereotipar essa pessoa, colocar a mulher nesse lugar porque ela tá dançando, né? Então, esse desafio foi enfrentado. E aí, quando a gente vai para a rua, a gente tem esses enfrentamentos de ser esse objeto, né? De olhar, de querer pegar, né? E não de admiração, de dizer tá bonita, que linda a sua dança, mas sempre nesse lugar, né? Os desafios também da gente ser artista da dança e não ser respeitada enquanto outros artistas ter às vezes um camarim pra gente, ter um local pra gente trocar de roupa, mas sempre estar nesse lugar que é subjetivo, né? Aquele lugar, troca em qualquer lugar, é só passista de frevo. Esse desafio a gente ainda enfrenta hoje, né? A gente quer tomar esse espaço e dizer assim, não, eu sou artista da dança, eu também mereço um camarim, eu mereço um local, né, adequado para que eu vou também estar nesse mesmo palco com esse artista. Então, eu vejo extremamente forte, obviamente, mas não é bem assim que na história ela acontece. Então, hoje nós temos muitos nomes que certamente não chegaram à tona de alguma forma por serem nomes de mulheres. Se nós pararmos para pensar, por exemplo, homens compositores de frevo instrumental, frevo de rua, e depois pesquisar mulheres. Quando eu comecei a fazer a pesquisa do mestrado, eu tinha encontrado Tia Amélia, uma compositora de choro, e jaboatonense, né, ou seja, coladinha aqui com a gente, que muita gente nunca nem tinha ouvido falar. Eu conheci através de uma pesquisa de um pianista capixaba que vive em São Paulo, que é Hércules Gomes, e ele gravou um trabalho, né, Tia Amélia para Sempre, e foi através disso que eu conheci esse frevo chamado No Passo. E aí foi quando eu fiquei pensando, poxa, anos 50, então certamente outras mulheres também tinham frevos instrumentais e a gente nunca ouve falar. Aí nós ficamos sabendo também dessa compositora, né, que fez junto com Matias da Rocha, foi Joana Batista, o frevo Vassourinhas. E aí, apesar de os relatos dizerem que ela fez a parte de letra, ainda assim ela conduziu parte da composição. E em muitos casos, na partitura, você só encontra o nome de Matias da Rocha, né? Então você vê que ali, de alguma forma, cancelam o trabalho feminino. Dentro das agremiações, muito do que é feito por mulheres, mas muitas vezes só o nome dos homens, das representações masculinas, chegam à tona, saem nos jornais. Você traz um leque de referências masculinas e muito pouco das mulheres. Carmen Leles tem um texto muito legal num livro chamado Frevo Vivo, que compila vários textos de várias pessoas ligadas ao frevo,
e ela fala sobre essa atuação forte das mulheres, né, que por muitas vezes estão silenciadas, mas nunca omissas, e que ela atribui um pouco disso tudo que aconteceu à negligência, o olhar negligente das pessoas que escreviam sobre o frevo. Então, Valdemar de Oliveira, né, no livro emblemático dele, do frevo, o Frevo Capoeira e Passo, ele fala o frevo é viril. Então ele liga o frevo à questão masculina. Quando ele não gosta de algo ligado ao que ele assistiu ou ouviu, ele diz que houve uma efeminação, né? Traz uma ideia de, eu não lembro a palavra exata agora, mas que se for algo feminino é como se fosse menor. As orquestras de frevo na rua, o número de homens é sempre muito maior também. As referências de composição, os concursos, né? Quando eu participei do concurso nordestino do frevo, com um frevo que eu fiz em homenagem ao mestre Wilson e à mestra Francis, é um frevo instrumental, frevo de rua, eu nunca tinha visto antes nomes de mulheres compositoras de frevo instrumental. Eu sempre via no frevo de bloco, no frevo canção, na maioria das vezes com a letra, mas algumas também com letra e melodia. No frevo de rua eu não via, e no ano que eu participei, acho que 2022, tinha o meu nome e o nome de mais uma pessoa. Que com tantos anos eu só consegui, por enquanto, né, encontrar essas duas referências de nomes, e o quanto disso reverbera negativamente, né, dá uma sensação de que as mulheres não participam. E elas participaram e participam com muita força, são muito importantes para a história do frevo até hoje. Então, acho que nós devemos olhar com mais carinho, nos conectarmos melhor com a história dessas mulheres, né? E aos poucos têm começado a surgir trabalhos que falam, né, um pouco mais sobre essa atuação, essa forte atuação feminina dentro do frevo. Você vê a representação feminina no frevo. Aí tá certo. Hoje a representação feminina está mais forte, né? Porque nós mulheres chegamos a ser invisibilizadas dentro desse universo. Então, a gente vê uma Zenaide Bezerra, né, de 74 anos, que está aí dançando e dando aula de frevo, que tem um grupo de frevo. Aí você vê a resistência dessa mulher e você vê o caminho que ela percorreu, para hoje em dia ela está num passo do frevo, né? Ser patrimônio vivo, que hoje em dia ela é. A minha mestra, que é mulher, a Adriana do frevo, também está nesse lugar, né? E aí eu já venho desse lugar também, de também estar seguindo esse movimento. Eu acho importantíssimo, né? E a gente tem que abrir esses espaços e mostrar que nós somos também passistas, que viemos, que brincávamos, que as mulheres brincavam lá atrás, que não só os homens estão nesse lugar, e sim as mulheres também. E aí eu acho super importante essa visibilidade feminina, que ainda precisa ser alcançada muito mais e precisa ser mostrada muito mais, né? A mulher também, não só na dança, mas como na música. Quantas mulheres tem aí? Agora há pouco eu fiz um vídeo com Rebeca Gondim, que é uma menina mais nova, e aí tem todas as expressões no frevo, dança lindamente. E aí você também precisa ver, né, essas mulheres, ter essas mulheres na cena. Quantas coisas o frevo nos mostram, né? Onde estão essas mulheres? O frevo contemporâneo não é apenas uma questão de evolução, mas também de preservação e reconhecimento. Hoje, mais do que nunca, existe um esforço coletivo para manter viva essa tradição, não apenas nas ruas de Recife e Olinda, mas no coração de todos os brasileiros. Um marco importantíssimo para esse processo de preservação foi a construção do Paço do Frevo. O Paço do Frevo, inaugurado em 2014 no Recife Antigo, é um espaço que vai muito além de um simples museu. Ele se tornou um verdadeiro centro de referência para estudo, a difusão e a celebração do frevo. Ali, o visitante não encontra apenas a história do ritmo contada por documentos e imagens. Ele vivencia o frevo através de aulas, oficinas e apresentações. O paço tem papel fundamental em garantir que o frevo não seja apenas uma memória distante, mas algo vivo e pulsante que continua a respirar. O museu, nesse contexto, surge como uma base sólida para esses trabalhos de resgate e valorização. O espaço não só documenta a história do frevo, mas o projeta para o futuro, oferecendo um local onde a educação sobre o ritmo e a sua dança
podem ser aprofundadas. Nele, jovens músicos e dançarinos aprendem a técnica, enquanto estudiosos e apaixonados pela cultura pernambucana têm a oportunidade de estudar e explorar as raízes do frevo. Essa preservação vai muito além de apenas manter uma tradição. É sobre garantir que o frevo permaneça relevante, seja compreendido em sua profundidade e continue a evoluir sem perder suas raízes. Afinal, o frevo não é apenas parte da história de Pernambuco. É um símbolo de resistência cultural, de criatividade e de alegria que, com espaços como o Passo do Frevo, ganha cada vez mais força e vida. Podia ser melhor, né? Ainda falta algo, né? Falta mais incentivo para que as agremiações, aquela que tem a sede, possa abrir o ano todo, certo? Todos a hora, deixar aberto para que os turistas venham e conheçam a história do frevo, né? Hoje a gente tem o Passo do Frevo, que é fundamental, mas em Olinda hoje a gente não tem, né? Por exemplo, Pitombeira tem sede, Uma da Meia-Noite tem sede e outras agremiações que têm sede, mas falta apoio para que a gente consiga deixar essa sede aberta. A falta de apoio é o maior desafio que a gente tem. Mas assim, aqui na Pitombeira eu não me canso de dizer que eu sou muito grato à nação pitombeirense. Porque toda vez que a gente vai fazer um evento, a turma vem, compra camisa, compra nosso material e a gente consegue fazer isso. Eu acho que quando a gente quer fazer dor do frevo, enquanto está aqui, enquanto pessoa, fazendo, multiplicando, o papel governamental é apoiar a gente, sabe? E apoiar essas instituições, essas agremiações, essas escolas de frevo, de música. Aqui em Olinda tem o centro, tem o Grêmio Musical Henrique Dias, que aí forma vários músicos. A gente tem várias escolas, tem a Escola de Frevo de Recife, a gente tem Companhia Brasil por Dança, que é formadora de vários passistas, que é de onde eu vim. Então, esse papel de suma importância, mesmo que às vezes não contemple todos os grupos, todas as agremiações, mas o papel é para ser feito, né? Então, eu acho que tem que ter políticas públicas para a gente estar sempre presente nas apresentações, ser chamado para mostrar nossa arte, nosso frevo. É como ter esses grupos, tem os músicos, é se manter resistente a continuar a fazer o frevo. Esse é o desafio, né? Eu, por mim, era todo mundo independente. Se virava sozinho, para não depender de nada e de ninguém. Mas, infelizmente, a gente não pode fazer. Eu sei, por exemplo, uma prefeitura de Olinda, a gente faz o Carnaval de Fevereiro, ela até hoje não pagou tudo ainda. Demora a pagar, entendeu? Então tem um bocado de implicações. Tudo bem, eu acho que 80% dos carnavalescos adoram subvenções, ajuda do governo, mas acho que tem que se virar sozinho, porque o frevo só cresceu porque foi sozinho, depois é que veio o poder público atrás. Acho que tem que ser primeiro crescer sozinho, sem depender de nada. É claro, uma ajuda é importante, mas acho que tem que ser independente. É um papel importantíssimo, inclusive hoje em dia, acho que o frevo sofre bastante com isso, né? Porque muitos dos trabalhos que eu acompanho são feitos através da iniciativa dos próprios brincantes e das próprias brincantes, e eu acredito que muito disso poderia ser mais abraçado pelas instituições públicas. Afinal de contas, é o nosso dinheiro, né, circulando. É importante que nós tenhamos o máximo de cuidado com as nossas tradições para que elas não se afetem, aqui negativamente falando, né, a ponto de perderem um pouco da sua essência ou perderem espaço, por exemplo, né? Você conseguir conectar como Olinda faz. Olinda tem um trabalho sensacional em relação à preservação do frevo. Todo final de semana você vai encontrar no mínimo 1 ou 2 frevos acontecendo em algum ambiente, seja uma agremiação promovendo, um espaço, uma artista. Porém, por mais que tenham essas iniciativas de, às vezes, fazer um bingo, fazer uma rifa, algo nesse sentido, eu acredito que o poder público poderia chegar junto com maior força. Mas tem os editais, você pode se inscrever. Mas nem sempre a pessoa que é ligada àquela manifestação, a pessoa que faz o frevo acontecer, tem essa habilidade, nem sempre tem condições de pagar uma pessoa para fazer esse tipo de trabalho, né, de produção executiva, ser proponente, entender essa parte mais burocrática. Então, tem muita gente que faz pura e simplesmente pelo amor, obviamente, mas tem muita gente que trabalha com isso. E é muito ruim você ter, por exemplo, em alguns editais, você realiza um trabalho agora e vai receber depois de muitos meses, né? Eu não sei se todo mundo, por exemplo, que trabalha nas instituições públicas iria gostar de realizar um trabalho e só receber seu salário meses depois. Essas atenções, elas não podem deixar de existir nunca, né? Para que nós
condições de manter a tradição, porque ela se perde com o tempo, a pessoa almeja realizar determinadas coisas e deixa de realizar por conta de alguns suportes. Isso não quer dizer que é interessante também que a manifestação dependa do poder público para existir, não. Acho que alguns espaços, como volto a citar, né, Olinda, tem essa potência de não ter essa dependência pública, mas obviamente de sempre correr atrás, porque é uma grande responsabilidade para o poder público também dar esse suporte. Chegando ao final desse documentário, percebemos que o frevo é a alma pulsante do carnaval pernambucano e a expressão vibrante de resistência e do amor à cultura do Nordeste brasileiro. Com suas cores vibrantes e passos frenéticos, essa dança contagiante transforma as ruas em palcos de emoções, onde a tradição se encontra com a euforia e o passado se funde com o presente. Cada batida é um convite para celebrar a vida com a intensidade de uma tempestade de alegria, criando uma sinfonia de liberdade e paixão que ressoa no peito de homens e mulheres. Através de suas melodias envolventes e coreografias ágeis, o frevo une gerações e pessoas em um único espetáculo que transcende o tempo, refletindo a essência do espírito brasileiro e lembrando-nos de viver a vida com intensidade e coragem. Voltei, Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Eu quero ver novamente vassoura na rua abafando, tomar umas e outras e cair no passo. Voltei, Recife, foi a saudade.